Você confiaria em uma bebida comprada em um bar de bairro nobre com selo da Receita, tampa lacrada e rótulo perfeito? Radharani confiou. Ela pediu 3 caipirinhas de vodka numa sexta-feira à noite. Na manhã seguinte acordou na escuridão total. Hoje, semanas depois, continua cega. E os médicos não sabem se ela voltará a ver. Enquanto você assiste a este vídeo, mais de 195 brasileiros enfrentam o mesmo pesadelo. 14 casos confirmados. 13 mortes. Dezenas que nunca mais enxergarão. A pergunta não é se pode acontecer com você. A pergunta é: como você vai se proteger de um inimigo invisível? O metanol é um álcool com fórmula química, CH3OH, um único átomo de carbono. Líquido incolor, sem cheiro distintivo, gosto indistinguível do álcool comum. Impossível identificar sem análise laboratorial. É usado industrialmente em solventes, anticongelantes e combustíveis. Nunca deveria ser ingerido. O etanol, o álcool das bebidas que consumimos, tem 2 átomos de carbono. O metanol tem apenas um. Essa diferença molecular microscópica é a fronteira entre a festa e o funeral. Porque quando você bebe etanol, seu corpo o processa e elimina. Mas quando ingere metanol, você ativa uma bomba relógio molecular. Apenas 10 mililitros de metanol podem causar cegueira permanente. 30 mililitros podem ser fatais. Para colocar em perspectiva, uma dose padrão de destilado tem 50 mililitros. Se metade desse volume for metanol, você está no limiar da morte. E por que criminosos usam metanol? Porque custa até 10 vezes menos que o etanol. A matemática do crime é simples. Uma garrafa de vodka legítima custa entre 30 e 50 reais no atacado. Encher a mesma garrafa com metanol custa menos de 5 reais. O lucro é obsceno. A consequência, devastadora. Mas como exatamente essa substância transforma seu corpo em uma fábrica de veneno? Como um único átomo de diferença causa tamanha destruição? Para entender isso, precisamos mergulhar no que acontece dentro do seu organismo quando o metanol entra na corrente sanguínea. Quando você ingere metanol, ele é absorvido rapidamente pelo trato gastrointestinal. Em minutos, está na corrente sanguínea. Ele se distribui por todo o corpo, atravessa a barreira hematoencefálica, atinge órgãos vitais. E então começa o processo mortal. Seu fígado possui uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa enzima processa álcool. Quando encontra etanol, transforma-o em acetaldeído e depois em ácido acético, substâncias que seu corpo consegue eliminar. Mas a álcool desidrogenase comete um erro fatal. Ela não distingue entre etanol e metanol. Ao processar metanol, a enzima o transforma primeiro em formaldeído. Sim, o mesmo formaldeído usado para preservar cadáveres. E então, em uma segunda etapa, converte esse formaldeído em ácido fórmico. Seu próprio fígado, tentando protegê-lo, está fabricando um veneno que começa a circular pelo sangue. Aqui está o dado mais assustador. Enquanto o etanol é processado e eliminado em 4 a 5 horas, o metanol demora de 24 a 30 horas. Por um dia inteiro, seu corpo está transformando metanol em ácido fórmico, acumulando veneno célula por célula. E existe o período de latência. Uma janela de 6 a 12 horas onde os sintomas podem até diminuir. Você se sente mal no começo, náusea, tontura. Então parece melhorar. Muitas vítimas vão dormir pensando que passou, mas não passou. Enquanto dormem, o fígado trabalha incansavelmente, fabricando o ácido fórmico. A bomba está armada. Quando o ácido fórmico atinge níveis críticos, geralmente entre 12 e 24 horas, 3 coisas acontecem. Primeiro, ele derruba o pH do sangue. Seu sangue literalmente se torna ácido. Quando o pH cai abaixo de 7, o corpo começa a entrar em colapso. Isso é chamado de acidose metabólica severa. Segundo, o ácido fórmico ataca a citocromo oxidase, enzima essencial para a produção de ATP, a energia das células. É como cortar a eletricidade de uma cidade inteira. Células que precisam de muita energia começam a morrer. Terceiro, provoca dano celular direto. Células morrem por inanição energética. E há tecidos especialmente vulneráveis. Tecidos que dependem intensamente de energia para funcionar, como o nervo óptico.
E isso nos leva ao mistério mais cruel dessa intoxicação. Por que entre todos os órgãos do corpo, o metanol escolhe roubar exatamente a visão? A resposta está na anatomia única do nervo óptico. O nervo óptico não é como outros nervos do corpo. Ele é extraordinariamente rico em mitocôndrias, as usinas de energia celular. Precisa dessa energia toda porque transmite informações visuais do olho para o cérebro a uma velocidade impressionante. Milhões de sinais elétricos por segundo. Mas essa característica que o torna eficiente também o torna extremamente vulnerável. Quando o ácido fórmico chega ao nervo óptico, ele se concentra ali. Estudos mostram que a concentração pode ser até 6 vezes maior do que no sangue. Por quê? Porque o nervo óptico tem alta demanda energética, alta densidade mitocondrial, e o ácido fórmico tem afinidade por tecidos assim. Então, o ácido fórmico bloqueia a produção de ATP. As células ganglionares da retina, responsáveis por capturar luz e transmitir sinal visual, morrem por inanição energética. Não há sangramento. Não há inflamação dramática. É uma morte silenciosa, progressiva e irreversível. O processo é rápido e segue um padrão cruel. A visão começa embaçada, como se você estivesse olhando através de vidro fosco. Depois vem a visão em túnel. Você só enxerga o que está diretamente à sua frente. A visão periférica desaparece. Então resta apenas a percepção de luz. Você sabe que há claridade, mas não distingue formas. E finalmente a escuridão total. Tudo isso pode acontecer em menos de 48 horas. E na maioria dos casos, depois desse ponto, não há volta. Dados científicos mostram. O tempo para a cegueira é de 12 a 48 horas após ingestão. A reversibilidade é praticamente zero após 48 horas. E a incidência é brutal. 25 a 33% dos sobreviventes ficam cegos permanentemente. O que acontece fisicamente com o olho? O ácido fórmico causa edema do disco óptico. O nervo incha, as estruturas se comprimem. Há necrose das células ganglionares, morte celular em massa. E então, vem a atrofia óptica. O nervo literalmente definha, perde volume, perde função. Em exames de ressonância, médicos veem o disco óptico pálido, atrofiado. Em fundoscopia, observam o edema característico. São marcas permanentes de uma batalha perdida. Porque quando as células ganglionares morrem, elas não se regeneram. Não há transplante. Não há cura. A escuridão é para sempre. Mas os olhos não são as únicas vítimas dessa substância. O metanol ataca múltiplos sistemas do corpo simultaneamente. E cada órgão tem sua própria história de destruição. Vamos entender como o corpo inteiro entra em colapso. O cérebro, assim como o nervo óptico, tem alta demanda energética. O ácido fórmico não perdoa. Ele causa necrose em áreas específicas, especialmente nos gânglios da base, estruturas responsáveis pelo movimento. Por isso, algumas vítimas desenvolvem sintomas semelhantes ao Parkinson. Há confusão mental severa, convulsões e o coma. Wesley Pereira viveu isso. Depois de beber uísque adulterado, entrou em coma profundo. Quando os médicos tentaram acordá-lo reduzindo a sedação, ele sofreu um AVC. Hoje, além de cego, enfrenta sequelas neurológicas permanentes. Sua vida mudou para sempre por causa de uma garrafa. O coração trabalha sob estresse extremo tentando compensar a acidose. A contratilidade cardíaca diminui. O músculo cardíaco não se contrai com força suficiente. Arritmias aparecem. Em casos graves, o coração simplesmente para. O sistema respiratório entra em desespero. A acidose metabólica estimula o centro respiratório. O corpo tenta compensar aumentando a frequência respiratória. As vítimas começam a hiperventilar. Respiração rápida, profunda, ofegante. Mas isso tem limite. Quando a acidose se torna muito severa, os músculos respiratórios falham. A pessoa precisa ser intubada ou morre por parada respiratória. O coração trabalha sob estresse extremo tentando compensar a acidose. A contratilidade cardíaca diminui. O músculo cardíaco não se contrai com força suficiente. Arritmias aparecem. Em casos graves, o coração simplesmente para. O sistema respiratório entra em desespero.
A acidose metabólica estimula o centro respiratório. O corpo tenta compensar aumentando a frequência respiratória. As vítimas começam a hiperventilar. Respiração rápida, profunda, ofegante. Mas isso tem limite. Quando a acidose se torna muito severa, os músculos respiratórios falham. A pessoa precisa ser entubada ou morre por parada respiratória. Os rins tentam desesperadamente filtrar e eliminar o ácido fórmico. Trabalham no limite. 20 a 30% das vítimas desenvolvem insuficiência renal aguda. Os rins simplesmente param de funcionar. É necessária hemodiálise de emergência. O trato gastrointestinal sofre irritação direta, náusea intensa, vômitos incontroláveis, dor abdominal severa que faz as pessoas se dobrarem, cólicas que não passam. Muitas vítimas descrevem como a pior dor que já sentiram. Primeiras 6 horas. Parece uma intoxicação alcoólica comum. Leve euforia. Náusea leve. O perigo é que muitos não buscam ajuda. De 6 a 12 horas, vem o período latente. Os sintomas podem diminuir temporariamente. A falsa sensação de melhora. O metanol está sendo metabolizado em ácido fórmico enquanto você dorme. De 12 a 24 horas, os sintomas graves explodem. Dor de cabeça intensa. Visão turva e embaçada. Náusea e vômitos severos. Dor abdominal insuportável. Tontura e confusão mental. Falta de ar. De 24 a 48 horas é a fase crítica. Cegueira. Convulsões. Coma. Parada respiratória. Morte por falência múltipla de órgãos. A taxa de mortalidade sem tratamento adequado é de 20 a 40%. Mas há esperança. Existe uma janela terapêutica. Um período em que o tratamento ainda pode evitar danos permanentes. E há sinais específicos que você precisa conhecer. Sinais que podem ser a diferença entre a vida e a morte, entre enxergar e a escuridão eterna. Existe uma tríade clássica que todo brasileiro precisa memorizar agora. Distúrbios visuais, dor abdominal severa e respiração alterada. Se você bebeu algo e horas depois apresenta esses 3 sintomas juntos, não questione, não espere, não durma achando que vai passar. Vá ao hospital imediatamente. Outros sinais críticos. Alteração de consciência após beber, visão que piora progressivamente, dor de cabeça que não passa, náusea persistente, falta de ar sem causa aparente. E o mais importante, diga ao médico exatamente isto: suspeito de metanol. Essas 3 palavras ativam protocolos específicos que podem salvar sua vida e sua visão. Leve a garrafa se possível. A embalagem ajuda na investigação e no tratamento. Cada hora conta. Tratamento precoce pode evitar cegueira. Os dados são claros. Tratamento em menos de 12 horas reduz a taxa de cegueira para menos de 10%. Após 24 horas, mais da metade perde a visão. No hospital, o tratamento segue princípios específicos. Primeiro, bloquear o metabolismo do metanol. Os médicos usam etanol farmacêutico ou fomepizol. O etanol funciona porque compete com o metanol pela mesma enzima no fígado. Quando há etanol no sistema, o fígado prioriza processá-lo. Isso bloqueia a conversão de metanol em ácido fórmico. O fomepizol é ainda melhor. Ele inibe diretamente a álcool desidrogenase. Mais eficaz, menos efeitos colaterais. O problema é que no Brasil é considerado medicamento órfão. Pouca disponibilidade. O Ministério da Saúde está fazendo chamamentos internacionais, pedindo doações, comprando estoque emergencial. Segundo princípio, eliminar o metanol que já está no corpo. A hemodiálise remove metanol e ácido fórmico diretamente do sangue. Quando os níveis estão acima de 50 mg por decilitro, ou a acidose grave, a diálise é obrigatória. Sessões de 4 a 6 horas. Às vezes é preciso repetir. Terceiro, corrigir a acidose. Bicarbonato de sódio intravenoso para normalizar o pH do sangue. Manter acima de 7,3. E quarto, suporte de órgãos. Ventilação mecânica se necessário. Suporte cardíaco. Monitoramento em UTI. A proteção começa nas suas escolhas. Compre bebidas apenas em locais confiáveis. Supermercados grandes, redes nacionais, lojas especializadas. Eles têm rastreabilidade. Contratos com distribuidores autorizados.
O risco nunca é zero, mas é infinitamente menor. Desconfie de preços absurdos. Se um uísque de R$ 200 está por 80 em uma adega pequena, há algo errado. Criminosos contam com sua ganância. Você não está fazendo negócio. Está comprando risco de cegueira. Examine a garrafa antes de comprar. Procure arranhados na base, sinais de uso anterior. Verifique se o lacre está perfeito. Observe se o rótulo está alinhado, sem bolhas. Sinta se a tampa gira facilmente. Esses segundos de atenção podem evitar meses de sofrimento. Em bares, peça para ver a garrafa lacrada antes do drink ser preparado. Estabelecimentos sérios não se ofendem. Se houver resistência, considere não consumir. Seu direito de verificar está acima da conveniência do bar. O metanol só vence quando você demora, quando ignora sintomas, quando confia cegamente. A diferença entre a vida e a morte, entre enxergar e a escuridão eterna, está no conhecimento e na ação rápida. Rafael está em coma porque ninguém sabia o que procurar. Radharani está cega porque achava que bar em bairro nobre era garantia. Marcelo morreu porque confiou numa garrafa lacrada. Eles pagaram o preço da desinformação. Mas você não precisa pagar. Você agora sabe que visão turva com dor abdominal após beber não é ressaca comum. Sabe que sentir-se melhor temporariamente pode ser uma armadilha. Sabe que preço baixo demais é sinal de perigo. E sabe as 3 palavras que salvam vidas. Suspeito de metanol. Compartilhe este vídeo. Pode salvar alguém que você ama. Porque em algum lugar, agora mesmo, uma pessoa está prestes a beber uma garrafa adulterada. E você tem o poder de impedir essa tragédia. O conhecimento mata a invisibilidade. E o metanol só é invencível quando você não o conhece.